Semana passada foi bênção trocada, quem perdeu está lá em Gênesis, né? Nós lemos no capítulo 29, foi bênção trocada a partir do 9. Jacó foi dormir pensando que ia receber a bênção, recebeu a zaroia quando acordou. A bênção foi trocada porque ele não se ligou. Ele trabalhou por Raquel e acabou recebeu a zaroia, recebeu Lia. Aí depois teve que trabalhar mais 7 anos, não foi assim? Então, às vezes, nós perdemos a palavra e a bênção porque nós não estamos atentos, assim como Jacó. Mas a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 6, foi 4:16, ele diz assim: portanto, o apóstolo Paulo diz, rogo-vos que sejam meus imitadores. Diga aí, imitadores. O 17 ele diz, por isso mesmo vos enviei Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Ele vos fará lembrar do meu modo de vida em Cristo, como por toda parte eu ensino em cada igreja. Mas alguns andam cheios de arrogância, como se eu não fosse mais visitar-vos. Em breve, porém, irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então descobrirei não só o que falam os que andam cheios de arrogância, mas também o poder que possuem. Porque o reino de Deus, irmão, não consiste em palavra, mas em, diga, poder. Aí o 21 ele diz, o que desejais? Devo ir visitar-vos com disciplina ou com amor e gentileza? Diga comigo, disciplina, amor e gentileza. Agora diga gentileza, amor e disciplina. Amém? Pai, te damos graça, colocamos esta palavra diante de ti, pedimos misericórdia e que teus filhos sejam abençoados com toda sorte de bênção. Que eu diminua, que o Senhor cresça e que a igreja seja abençoada em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Amém? Quantos estão preparados para receber a palavra, diga amém. Podeis assentar aqueles que estão em pé. Mas eu sempre dou um título às ministrações que a gente faz aqui. E eu quero falar sobre uma herança de identidade. Diga, herança de identidade. Quem aqui tem identidade? Amém? Todo mundo aqui tem identidade. E agora os que não têm identidade podem apresentar sua carta de motorista como sua identidade. Todos nós, irmãos, eu quero lhe dizer que temos uma filiação. É ou não é verdade? Daqui a pouco você vai entender por que isso. Todo mundo aqui tem uma filiação. Muita gente, inclusive, já nasceu sem pai, possivelmente nasceu e não tinha mãe, não tinha avós, mas independente disso, se for mostrar o documento, pode olhar que tem alguém lá como avô, tem alguém lá como avó, tem alguém lá que adotou. É ou não é assim? É muito difícil você ver alguém que tem um documento totalmente em branco. É ou não é verdade? Ou teve alguém que cuidou, alguém que criou. É ou não é assim? Alguém que foi lá no lugar onde cuida das crianças, no orfanato, decidiu educar, e ali a pessoa recebeu o quê? Uma paternidade. Diga comigo, paternidade. Não é. Paternidade. Que são chamados filhos de amor. Não é assim? Filho do carinho. E quando a gente, irmão, recebe uma paternidade de alguém, ou alguém decide nos adotar, esse alguém vai inserir em nós a sua identidade. É ou não é? Olha fulano ali, é a cara de Edivaldo. Vê ele, o bichinho, faz tudo que Edivaldo faz. Porque durante a sua vida, os pais procuram, desde de novinho, fazer
fazer com que a criança faça tudo o que ele faça. Cuspa feito papai. O menino faz a mesma coisa. É ou não é? O menino, quando era pequeno, ele tinha um jarro lá em casa. Aí eu chegava, aí eu dizia, Gerard, vamos ver quem cospe mais longe. Aí chegava no lugar e ele estava fazendo a mesma coisa. E aí a gente precisa tomar muito cuidado. Que tipo de herança, que tipo de identidade a gente está inserindo na pessoa que a gente está cuidando. Herança de identidade. Espiritualmente, irmão, também temos uma identidade. Ou somos filhos das trevas, ou somos filhos do diabo. Quando as pessoas... ou somos filhos das trevas, perdão, ou somos filhos da luz. Todo mundo aqui tem uma identidade. Quando você está na rua, qual é a igreja que você faz parte? Eu faço parte da primeira igreja batista em Maranguape 2, rua 36, número 52. É ou não é verdade? 62, né? 62. Errei por pouco, errei por 10. Mas que queira quer não, as pessoas te identificam como o crente da primeira igreja batista em Maranguape 2. O que são da Assembleia são identificados como Assembleia de Deus, Campo do Alto, Campo do Baixo, Campo do Córrego, Verbo da Vida, de Boa Viagem, de Paulista, de Maranguape, mas todo mundo se identifica com o endereço, algum lugar, um pastor, um líder. Não existe ninguém com a documentação em branco. Tem alguém aqui com a documentação em branco? Nem os recém-nascidos, irmão. Eles têm um documento amarelo ou é rosa, que é o nascido. Olha, as mães sabem, o nascido vivo. Ele nasceu, já é identificado. Nós precisamos correr atrás da nossa paternidade espiritual. Diga, eu preciso correr atrás da minha identidade. Diga, paternidade espiritual. Eu preciso saber quem é Jesus. Eu não estou procurando ser parecido com Jesus. Não é assim? Eu estou procurando o máximo ser como Jesus. E aí começa a ministração dentro dessa palavra de 1 Coríntios, capítulo 4, 16. Nós aprendemos aqui que o apóstolo Paulo, ele imitava alguém. E aí ele disse, sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo, ele fazia questão por onde ele andava, ele demonstrar a identidade de Cristo, as atitudes de Cristo. Ele queria andar como Jesus andou. Interessante que ele até sofreu um pouco como Jesus sofreu. Porque eu quero herdar a identidade de Cristo como aquele que cura, como aquele que liberta, como aquele que transforma, como aquele que pode levar alguém para o céu. Eu quero fazer tudo, Calvis, o que Jesus faz. Que tem coisas que são maravilhosas, mas tem coisas também que dói demais. Não, de Jesus eu só quero a parte boa. Eu não quero a parte que ele foi perseguido. Eu não quero a parte que ele foi humilhado. Eu não quero a parte que ele apanhou, que ele foi chicoteado, que ele foi julgado de uma forma que não merecia. Quantos aqui querem ter a identidade de Cristo? O apóstolo Paulo diz, eu sou imitador de Cristo. E ele chamou a igreja para imitar aquele que é digno de toda imitação. Tem gente que quer imitar Tiririca, tem gente que quer imitar Palhaço Bozo, tem gente aí querendo imitar Lula. Mas o propósito maior, irmão, é ser imitador de Cristo. Ai, não pise no meu pé não, porque se você pisar no meu pé, eu dou um chute em você. Eu faço isso e você não vê o que eu estou fazendo.
Nem sempre, irmão, Jesus, ele foi elogiado pelas coisas boas que ele fez. Nem sempre. Nem sempre ele foi reconhecido como Emanuel, o Deus conosco. Nem sempre ele foi conhecido em alguns lugares como uma pessoa de amor, de mudança, de transformação, de paz. Nem sempre. Mas o apóstolo Paulo, independente disso, ele quis ser imitador de... Ele procurou, o apóstolo Paulo, herdar as características de Cristo. Diga, modelo de Cristo. Se você quer ser imitador de Cristo, você precisa ter as características de Cristo. Ser parecido com Ele, meu pastor. Característica, fala de caráter. Pastor, eu não consigo. O senhor quer comparar o apóstolo Paulo? Sim, um dia eu estava conversando com um teólogo. E aí eu conversando com ele, eu disse, rapaz, o apóstolo Paulo até morto, na verdade, ele até cura de longe com lenço. Ele mandava e as pessoas eram curadas. Aí o teólogo disse, você quer fazer uma comparação de homem hoje com o apóstolo Paulo? Eu disse, claro, o próprio apóstolo Paulo disse, para sermos imitadores dele, como ele foi de Cristo. Não tem dificuldade nenhuma, irmão. Não tem pecado nenhum ser parecido. Então, como um filho busca ter as características do pai, ou do avô, ou da avó, ou de quem criou, eu tenho também que procurar buscar as características de Jesus. Vou liberar você para olhar para quem está do seu lado e dizer, você precisa imitar Jesus. Porque o apóstolo Paulo, ele diz, amado, sedes meus imitadores. Porque possivelmente se ele dissesse, vocês precisam ser imitadores de Cristo, as pessoas dizem, esse cara está maluco, eu vou imitar Jesus? Está falando de Jesus, está falando de Senhor. Aí Paulo, é como se ele dissesse assim, está difícil vocês imitar Jesus? Então comece imitando por mim. A outra lição que vem para a nossa vida é, preste atenção, o mundo, ele quer olhar para a igreja e quer ter o prazer, a primazia de nos imitar. Mas é o que nós estamos fazendo para que o mundo venha nos imitar? Será que nós somos dignos de honra ou nós temos sido dignos de vergonha? Será que as pessoas passam pela igreja e elas querem entrar porque você está dentro, ou as pessoas não querem entrar porque você está aqui, porque você não é digno que ele sente do seu lado, que ele converse com você? É isso que nós esperamos, ser um modelo para o mundo. Mas hoje o mundo tem sido um modelo para a igreja. Diga misericórdia. Isso precisa mudar. Tem muito crente imitando alguém do mundo. Irmãos, Thales Roberto, não é porque ele cantou uma música do mundo, mas as redes sociais, os sites de comunicação, empresários da música, ele usa até dizendo que agora o propósito dele é ganhar os músicos e que agora ele está envolvido com eles. E as suas desculpas são as mais desfarrapadas. Alguém estava interessado no meu dinheiro, alguém estava me magoando, alguém estava me machucando. Até que existe uma verdade nisso. Mas isso não é motivo para ele sair da presença do Senhor, deixar de estar na igreja. Ele precisava ser o modelo, diga modelo. Quando você chega numa blitz, a blitz diz assim, me dê o seu documento, não é assim? Me dê a sua identidade. O mundo está dizendo, olha, qual é a tua identidade? É de crente, é de cristão, é de filho de Deus.
Às vezes o mundo sabe, meus líderes, ou nossos líderes, o mundo sabe muitas vezes o que muitos fazem na rua e os pastores não sabem o que muitos estão fazendo quando saem daqui e passamos por vergonha. Quando nós deveríamos ser um modelo para o mundo é que está sendo um bom modelo. Um bom modelo de filho, um bom modelo de marido, um bom modelo de esposa, um bom modelo de amigo, um bom modelo de companheiro, não é assim? Mas o apóstolo Paulo, ele faz uma exigência pouca. Ele diz, seja meus imitadores. Ele falou para o povo de Coríntios e para os seus líderes. Ele disse, seja meus imitadores. Paulo está querendo dizer, vocês são meus filhos espirituais. Eu gerei vocês espiritualmente. Eu gerei você, eu dei a paternidade espiritual a vocês. Vocês não podem, queridos, desejarem ter o mundo como pai. Vocês precisam ter a igreja, vocês precisam ter os pastores, vocês precisam ter os líderes como pai espiritual. Mas é lógico, em primeiro lugar, Jesus. Diga, eu preciso ter uma paternidade espiritual. Olhe para quem está do seu lado e diga, seja imitador de Cristo. Filipenses 3,17, Pedro, o apóstolo Paulo, ele pede aos filipenses que estivessem atentos para aqueles que davam bons exemplos. Seu apóstolo Paulo, irmão, falando aos filipenses 3,17, uma continuação dessa ministração. Ele pede à igreja, irmão, que estivesse atento para aqueles que davam bons exemplos. A Bíblia nos chama a ser sal da terra e luz do mundo. A Bíblia fala em Gálatas 5:19 sobre os frutos da carne. E Gálatas 5:22 ele fala sobre os frutos do Espírito. Nós devemos ter essas características, são 9 frutos do Espírito. Isso precisa estar em nós. Você precisa tomar cuidado, estar atento para aqueles que andam dando mau exemplo. E o apóstolo Paulo chama a atenção. Às vezes o pastor fala, o líder fala, mas ninguém quer seguir as suas orientações. Mas chega alguém que não está com a vida condizente com a palavra de Deus e as pessoas começam a caminhar atrás. Diga, misericórdia. E a Bíblia não manda você fugir do mal, manda? A Bíblia manda você fugir do mal? Não. É antes do mal, ele manda você fugir da aparência. Cuidado com as aparências do diabo. Nem sempre ela se apresenta como serpente, mas como maçã. Em Filipenses 3,18, ele nos ensina para a gente tomar cuidado, para não imitar os inimigos da cruz. Tem gente que anda no meio da igreja, aperta a sua mão, lhe abraçam, mas são inimigos da cruz. Eles querem roubar a sua identidade. Eles querem roubar aquilo que Deus, através do seu Espírito Santo, inseriu na sua vida. O diabo, ele quer tirar as características de Jesus, a identidade do Mestre, a identidade do Senhor. Ele quer que você não tenha paternidade espiritual. Ele não quer que você seja filho da luz, mas o diabo quer que você seja filho das trevas. Diga, eu sou filho da luz. Cuidado com o que você está imitando. Você está imitando os inimigos da cruz? 1 Coríntios capítulo 4, ainda voltando, versículo 15. Paulo diz aos coríntios que mesmo que eles tivessem 10.000 tutores, em Cristo ele ensina
que foi Ele que gerou eles espiritualmente. O apóstolo, irmão, foi que gerou identidade na vida daqueles crentes lá em Coríntios. Foi ele que gerou neles lá. Então o apóstolo Paulo, ele diz, olha, esteja atento, se aparecer alguém aí querendo tomar vocês como filho espiritual, mesmo que apareça 10.000, tome cuidado. Tome cuidado. Porque se eles não ensinaram a vocês dentro da palavra de Deus, vocês vão ser enganados. Diga, eu não vou deixar o diabo roubar a minha identidade espiritual. Diga, eu não posso ser roubado. É tempo de buscar a identidade de servo, de discípulo. E aí eu pergunto nesta noite, como está a sua identidade como crente? Como está a sua identidade como servo? Tem gente, irmão, que tirou sua identidade, não precisa você mostrar não, mas tirou a sua identidade em 1977. Se você olhar a identidade da pessoa, aquela foto maravilhosa, só a graça. Quando eu estou lá no trabalho, as pessoas chegam com sua identidade para tirar uma segunda via de documento. E eu olho para a identidade. Meu filho, isso é você. A identidade está, como é o nome? Opaca. Está opaca. Ninguém conhece. Chega numa blitz, o policial pega, passa para o outro, passa para o outro, passa para o outro. É ou não é? É sempre uma foto da identidade desatualizada. E nessa noite Deus está querendo atualizar a nossa identidade espiritual. Porque não é só os anjos de luz que precisam ver a tua identidade espiritual. O diabo também precisa olhar para você e ver a sua identidade muito clara. Ele precisa olhar para você, é crente. O diabo precisa, pastor, eu não quero que o diabo me veja não. Ele precisa lhe ver. E quando ele olhar para você e dizer, naquela ali eu não posso tocar porque ele está identificado com o sangue de Cristo. Na vida dele está o fio de escarlata que estava na casa de Raabe. Nele eu não posso tocar. Nele o anjo da morte não pode passar, porque está marcado o sangue do Cordeiro. Na vida dele, na testa dele, está marcada a identidade de Cristo. Diga, eu sou marcado pelo Senhor. Diga, Espírito Santo, eu sei que a minha identidade espiritual é perceptível. Diga comigo, perceptível. Diga, graças a Deus, o diabo consegue me identificar como filho de Deus. Agora diga, os anjos de luz também conseguem me identificar. Dê um aplauso a Jesus. Eu tenho a identidade de Cristo. Eu tenho a marca da promessa. Você tem a marca da promessa. Jogue a velha identidade fora. Não é essa física que você tem aí, não. Jogue fora, não. Eu estou com o irmão aí para tirar a quarta via da identidade, está um problema. Demora demais a fila. Mas eu estou pedindo para você, irmão, passar no banco de identificação espiritual e dizer, Deus, renova a minha identidade. Eu não quero mais essa identidade de crente chato, de crente rancoroso, de crente que parece que só vive chupando limão. Deus, arranca de mim esta identidade. Eu quero a minha identidade. Eu quero uma nova identidade. A palavra de Deus em 1 Coríntios 4:17, parte B, ele nos ensina que é tempo de lembrar a maneira certa de viver, irmão, como crente. Pode olhar aí, 1 Coríntios 4,
17, parte B, lá no finalzinho, ele diz: Ele vos fará lembrar do meu modo de vida em Cristo, como por toda parte. E o quê? Eu ensino em cada igreja. Ele está nos ensinando que é tempo de lembrar a maneira certa de viver, como crente deve viver. E aí no 1 Coríntios 4, 18, ele nos mostra: mas alguns andam cheios de arrogância, como se eu não fosse mais visitá-los. Muitos perderam a verdadeira identidade por causa da arrogância. Diga arrogância. Diga toda arrogância fora em nome de Jesus. Diga arrogância, tu não és bem-vindo na minha vida. E no versículo 21 de 1 Coríntios 4, 18, 21, o apóstolo Paulo pergunta: o que vocês querem? Olhe para quem está do seu lado e pergunte: o que você quer? Agora diga: o que é que eu quero, Senhor? O apóstolo Paulo começa a chamar a atenção daquele povo, porque ele já tinha ensinado a verdadeira identidade, ser imitador de Cristo, andar como Cristo, mas eles estavam fazendo as coisas errado. Aí o apóstolo Paulo fica invocado e diz: o que desejais? Ele pergunta ao povo. E aí eu pergunto nessa noite: o que a igreja deseja? É continuar com a velha identidade? O que a igreja deseja? É continuar na mesmice? Ou vocês querem entrar numa mudança? Jesus pergunta: você quer mudar? Você quer uma transformação? Você quer uma novidade de vida? Você quer novas atitudes na sua vida? Você quer alcançar novos horizontes? Qual é a sua identidade? Qual é a identidade que você quer? Aí ele diz à igreja: vocês querem vara? Ou seja, vocês querem apanhar? Vocês querem lapada? Vocês querem amor? Ou vocês querem mansidão? Às vezes a gente percebe, irmão, que a igreja, ela só quer andar no empurrão. Diga misericórdia. É ou não é verdade? Não sei se vocês lembram, mas no passado eu mesmo vi muito boi ser ferroado, né? Pegava o negócio e ferroava para marcar o boi. Os escravos também, eles eram pegos para serem marcados e colocavam ferro neles. Às vezes eu percebo que muitos crentes, eles querem serem escravos. Eles querem ser aferroados. Eles querem fazer as coisas forçadamente. Eles não querem amor, eles não querem mansidão. Mas eu quero, através do Espírito Santo, dizer a vocês: irmão, fuja da vara do Senhor. Fuja da repreensão do Senhor. Fuja da disciplina do Senhor. Peça o amor ao Senhor. Peça a mansidão. Diga: Senhor, eu quero amor. Diga: meu Deus, eu quero amor. E Hebreus capítulo 6, verso 12, parte B, a Bíblia nos chama a ser herdeiro da promessa. Diga: a verdadeira identidade é a identidade da promessa. Que promessa é essa? A promessa da salvação. Diga: eu quero ser herdeiro da promessa. Eu quero ser herdeiro da salvação. Muitos passaram aqui na terra e teve um principal que deixou uma herança para a sua vida. Seu nome é Jesus. Quantos querem ser herdeiro dessa promessa? Gálatas 3:29, ele diz: se sois de Cristo, sois descendência de Abraão. Se você é de Cristo, você tem também uma identidade de Abraão, do pai da fé. Irmãos, que nessa noite
você possa não apenas ser imitador de João Evangelista, não apenas ser imitador de Paulo, mas que você seja imitador do Senhor Jesus Cristo. Que você possa herdar todas as promessas nessa noite. Que se você um dia não teve identidade, porque seu pai foi embora, porque você foi abandonado, porque você foi deixado no orfanato, eu quero lhe dizer que nessa noite Deus pode lhe dar uma identidade. Deus vai te dar uma identidade de filho, filho da promessa. Deus quer inserir em você, mulher, homem, jovem, adolescente. Mas para isso você precisa tatuar o nome de Jesus no seu coração. Quando você vai tirar a identidade, você precisa de uma impressão digital. Deus quer digitar no teu coração. Deus quer deixar seus dígitos no seu coração. Deus quer deixar a marca no seu coração. Deus quer marcar você e lhe dizer: olha, Satanás, aqui tem a minha identidade. Você pode ficar de pé nessa hora em nome de Jesus. Oh Deus, feche seus olhos. Pai, se alguma herança aqui foi roubada, Senhor, no caráter, na identidade de homem, de mulher, Pai querido, os pais sonharam com a identidade para seus filhos, uma identidade próspera, mas o diabo roubou essa identidade. Pai, nós pedimos restituição. Deus, o inimigo quer destruir o nosso caráter. O diabo quer roubar, ó Deus, a identidade dos nossos filhos, que é herança tua, Senhor. Mas no nome de Jesus, ó Deus, restaura a nossa identidade. Aquele que esteve no mundo, aquele que se afastou, aquele que ficou longe por alguma situação, Deus, traz de volta a identidade, Senhor, a identidade de cristão. Traz, Senhor, de volta a identidade de filho de Deus, de filho da promessa. Se decidir, estou, pois quem me prometeu é fiel para cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem o que com você? Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o quê? O selo que há. Ninguém vai apagar a marca da promessa que ele me fez. Ninguém vai impedir. Por quê? Se decidido estou. Por quê? Pois quem me prometeu é fiel para cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará. E a fé, cante, declare diante o meu Deus, mais uma vez. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que vai chegar a sua vez, minha irmã. Minha sorte, Ele mudará diante dos meus olhos. Porque você tem o
marca da promessa. Declare. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Declare. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Aleluia. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Só os homens tenho. Eu tenho a marca da promessa. Aleluia. Que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Só as mulheres. Eu tenho a marca da Aleluia, Senhor. Sério, Senhor. Tatua, Senhor. tenho a marca da promessa. Toda a igreja. Eu tenho a marca da Promessa que Ele me. eu tenho a marca da promessa. A minha casa, a tua casa, a tua casa, a tua família, os teus filhos, nossos filhos, a igreja, esta cidade, este estado, esta nação tem a marca da promessa, Senhor. Seus negócios têm a marca da promessa. Você tem a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Aleluia. Se você entrou nesse lugar e você perdeu a sua identidade espiritual, ela foi rasgada pelo diabo, foi jogada fora. Você às vezes tem até vergonha de dizer que um dia foi filho do Senhor. Você tem até vergonha de dizer que um dia teve na igreja, foi filho da promessa. Porque você decidiu jogar a identidade de salvo fora. Eu quero te oferecer nesta noite a identidade de Cristo. Como servo do Senhor, o Espírito Santo me manda lhe convidar a entregar uma nova identidade. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Nova criatura significa dizer uma nova pessoa. Se é uma nova pessoa, é uma nova identidade. Não é mais a mesma, mas é uma nova identidade. Deus quer apagar o teu passado. Deus quer apagar a tua história. Não, o que você fez não interessa mais a Ele. Ele diz: vinde como estais. Vinde como estais. Ele te chama nessa noite. Quem nessa noite quer levantar a mão para receber uma nova identidade? Tem alguém aqui que quer renovar a sua aliança? Deus, Ele quer renovar a tua vida. Deus, Ele quer inserir em você o seu caráter. O apóstolo Paulo disse: sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Andar em novidade de vida. Eu não estou oferecendo a você casa nova, carro novo. Eu estou te oferecendo Jesus. Se você receber Jesus, as outras coisas vos serão acrescentadas. Porque aquele que busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas vos serão acrescentadas. É Deus que faz a promessa. Muitas vezes nessa hora você fica inquieto por causa da hora, mas essa é a hora mais importante, é uma hora de decisão. O juiz que é o Senhor está nesse lugar. E Ele quer tomar uma decisão ao teu respeito. Ele quer te dar uma sentença. E a sentença é de vitória. A sentença é de salvação. Ah, mas eu ainda tenho esses costumes, eu ainda tenho isso, eu ainda tenho aquilo.
Você sozinho não vai ter força para mudar. Mas se você abrir a sua boca e confessar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, Ele vai ajudar. Ele diz no livro de Isaías que vai te tomar pela mão. Ele vai te ajudar, tenha certeza. Pastor, eu ainda tenho essa atitude, eu ainda faço isso, eu ainda faço aquilo. Deus tem poder para mudar tudo isso. Pastor, eu ainda fumo. Pastor, eu ainda faço isso, eu sou mentiroso, eu sou mentirosa. Deus, Ele pode mudar em nome de Jesus. Tem alguém que nessa noite quer tomar essa decisão? Você quer tomar essa decisão? Tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar teus poços, irmão. Aquilo que você está tentando construir. Querem frustrar seus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai pegue na mão da pessoa que está do seu lado aí. O selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez. Ninguém vai impedir, se decidir. Ninguém vai impedir, pois quem me prometeu, Jesus, é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. eu sei que chegará a sua Eu vez. sei que chegará minha vez. Minha sorte, Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. meu Deus. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Dê um aplauso a Jesus e dê um grito de vitória. Diga, eu tenho uma nova identidade. Diga, eu sou herdeiro da identidade de Cristo. Olhe para quem está do seu lado e diga, você é herdeiro da identidade de Cristo. Amém? Vou receber a bênção. Eu quero agradecer aos visitantes. Quero agradecer a meu irmão Fernando, Kelly, minha cunhada, Nandinho, meu sobrinho, Fernando, meu sobrinho, sua namorada, meu filho está aqui, Gerlan, está aqui Larissa, né? Lara, tenho duas Lara, a de uma é Larissa e a outra é Lara. Então eu quero agradecer mais alguém que nos visita, faça assim com a mão, quem está nos visitando, glória a Deus, sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? Se gostar, volte, como é que diz? Voltem sempre, traga mais gente, se quiser, fique com a gente, amém? Deus abençoe, pastor, ele vai dar a bênção apostólica, em nome de Jesus.